brasileiro. Campo aberto pra cultura. Boa tarde, ouvintes! Obrigada pelo carinho da audiência. E se perdeu algum dos nossos programas, é só acessar a nossa página e rever todos os programas veiculados até agora. Estão lá. É Campo Aberto para a Cultura. E o nosso convidado de hoje é um turismólogo, na prática e com muita experiência também na área de gastronomia, Neviton Campos, nosso convidado. Boa tarde, Neviton. Bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Serli, boa tarde a todos os ouvintes da Campo Aberto. É um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho daquilo que faz parte do nosso dia a dia, que é a cultura e a gastronomia. O Neviton, ele representa a gastronomia e o turismo no Conselho de Cultura. E a gente trouxe ele aqui hoje para falar de algumas ideias, algumas percepções que ele tem da região. Você é guarapuavano, Neviton? Isso, Serli. Eu nasci em Guarapuava. Fiz a minha faculdade lá também, alguns estudos, mas tive experiência profissional em outros municípios também. Já trabalhei em Curitiba, num restaurante, hoje eu resido aqui em Laranjeiras. Sou muito grato a Laranjeiras em si, porque me recepcionaram muito bem, estou muito feliz aqui na cidade e pretendo continuar por bastante tempo aqui. Que bom! Então, numa das reuniões do nosso Conselho de Cultura, né, você trouxe a ideia da gente... você foi mais uma das pessoas que reforça essa ideia de que a gente crie um prato típico da região. A gente sabe que tem outros atores, outros segmentos interessados nisso, né? Mas isso é uma coisa de realmente criar esse evento, né? Expor essa ideia, colocar em prática, e aquele prato que prevalecer é o que vai ser o prato típico da região. Ainda não temos, né, um prato eleito, típico de Laranjeiras do Sul. A gente tem vários, né, a gente tem uma culinária vasta, mas não tem essa identidade com um prato. Queria que você falasse aí qual que é a sua ideia, por favor. Então, Celi, o que nós a gente tem, o que nós temos de mais importante hoje no município de Laranjeiras, que é o nome, né? Então nós temos que explorar isso, e dentro do turismo não tem como você não associar o turismo à gastronomia junto, porque existem 3 fatores que fazem com que as pessoas viajem, que é o transporte, a estadia e a alimentação. Mesmo porque, para se considerar no mínimo o turismo, você precisa de 24 horas. Então, dentro dessas 24 horas, o tripé, que é chamado tripé do turismo, você vai se utilizar desses meios. Como eu disse, o transporte, que você vai se locomover da sua casa até o seu destino. A estadia, por mais que isso possa ser, depois é uma questão muito técnica, mas possa ser em casa de parentes, ou em hotéis, ou pousadas. A forma de hospedagem existem as mais diversas possíveis. Camping, né? Se for citar... Não, e hoje tem essas alternativas, né, das redes sociais, que também se cadastra e oferece, alguns recebem em casa, né? Os chamados bed and breakfasts, que são apenas o café, cama e café. Alguns municípios que têm eventos grandes, que não, a rede hoteleira do próprio município não comporta todo aquele número de turistas, eles têm casas que se cadastram. Se for pegar até mesmo o próprio Rio de Janeiro, com toda a principal rede hoteleira que tem hoje no Brasil, no Rio de Janeiro, mesmo assim existem muitos... São Paulo, na Europa também, né? Na Europa esse já é uma coisa utilizada há bem mais tempo que no Brasil, né? E como eu estava te falando, da questão do tripé turístico, a gastronomia. Então, um dos fatores também que influencia as viagens, o turista, com certeza, é a comida, né? Então, ele vai atrás de uma comida boa, de uma comida diferenciada, daquela do que ele tem no dia a dia. Então, ele quer alguma coisa que ele possa vir a suprir aquele desejo, aquela vontade, aquela curiosidade também, sentir um benefício, né? Que além de ele estar viajando, ele também teve esse prazer de degustar uma boa comida. Ele se sente muito satisfeito. O turista, a gente percebe, né, nas pesquisas que são feitas, que essa satisfação que a comida traz para ele, né, influencia muito
na questão do retorno dele até a própria aquele lugar que ele já foi. Então, porque eu lembro de uma viagem que eu fiz que a gente, quando viaja, a gente trabalha, né? Porque a gente acorda cedo, programa ali um roteiro porque quer conhecer muitos lugares, né? E aí você, quando chega à noite, principalmente durante o dia, você come o que encontrar pelo caminho, né? Mas você quer uma comida mais elaborada, algo diferente, que te dê ali um aconchego. E daí eu lembro que uma viagem que eu, de repente, olhei assim pro lado, vi uma luz ali, vi que as pessoas subiam por uma escadinha e de repente eu resolvi ver o que acontecia ali. E era uma casa de família, assim, que servia uma comida muito tradicional daquele lugar. Eu estava em Cuba na época e lá tem muito esse estímulo do governo para que as pessoas atendam, né? Claro que daí entram numa situação ali de cadastro também, né? Não é todo mundo que pode oferecer. E tinha ali um grão de bico com bacon, mas era feito de um jeito muito especial, né? Então, nossa, que descoberta maravilhosa você chegar num lugar e descobrir uma comida assim que você gosta, que tem sabor, que te dá ali um aconchego, né? E a comida, ela tem não só também a questão do gosto, até você provar, você precisa que aquele prato esteja bem feito, porque você começa comendo com os olhos, aquele ditado que diz que comer com os olhos, isso aí já também é um fator também que ajuda bastante. Aqui em Laranjeiras a gente tem o nome Laranjeiras, e o que a gente vislumbra, a gente sonha, a gente imagina morando na cidade, é usar esse nome, né? Usar esse nome com produtos derivados de laranja. Por ser Laranjeiras, vamos trabalhar em cima disso. A princípio poderia até ser feito inúmeros eventos, a Festa da Laranja, ou mesmo um festival gastronômico envolvendo não só mas em si produtos com laranja, né? Porque nós sabemos, é sabido que tem o Festival Gastronômico de Inverno, que acontece aqui já no município, que já está consolidando. Vai acontecer agora, de novo, de 11 a 13 de agosto. Então já está se consolidando aqui no município, né? Então a gente trazer também outros tipos de eventos gastronômicos que possam em si também se utilizar do nome do município, né, Laranjeiras? Sem falar que a matéria-prima é vastíssima aqui, né? Isso, e essa matéria-prima que dá o nome ao município, né? Então, e como você mesmo falou... Há controvérsias, já que o nosso programa é sobre cultura, né? Há controvérsias. Há quem diga que o nome de Laranjeiras do Sul se originou a partir de um cidadão que era um médico que veio para cá, um dos primeiros médicos, que se chamava Doutor Laranjeiras. Os ouvintes que quiserem colaborar com a gente para a gente chegar o mais próximo dessa história aí, fica convidado. E voltando a falar de turismo, o turismo tem tudo a ver com a história do lugar que nós estamos, né? Então isso é muito importante para que a gente também, para que as pessoas, mas por que o nome é Laranjeiras? Então o turista sempre vai querer saber como se formou o município, qual é a sua história, quantos anos tem, sua população, sempre é a pergunta quando você recepciona. Só para te contar também, além de formado em turismo, também sou guia de turismo cadastrado no Ministério do Turismo. Então são duas profissões totalmente distintas, o guia e o turismólogo em si. Então, e falando de turismo aí, como é que você percebe o potencial turístico da nossa região? Nós estamos num corredor, né, numa das principais rodovias que tem no estado, que é a BR-277. Nós estamos quase no meio de uma ponta a outra. Nós temos estudos aí que chega em época de temporada quase 11 mil veículos dia, né, passando aqui pela BR. E esse potencial é muito grande para que a gente pudesse também oportunizar essas pessoas que estão passando uma forma de conhecer a cidade, ou mesmo, que nem eu disse, comerem alguma coisa. E é um trecho, né, que quando você, por exemplo, sai de Curitiba, que é ali um local onde já comporta ali que a pessoa pernoita e tudo mais, né? Digamos que a pessoa veio de Rio de Janeiro, São Paulo, né? Quando chega de Curitiba aqui já é hora do almoço, né? Então... nós estamos até se tratando de horário. Se saiu cedo, tem horário do almoço. Às vezes até um pouco mais distante, já tem a questão da pernoite também, que pode estar disponibilizando o descanso para ele nesse período da viagem. Roteiro contrário também, sai de Foz do Iguaçu, vai estar passando por aqui, né, então, horário favorável.
Então, é isso que nos favorece. E não menos importante também, nós temos a própria 158 também, que também corta o município, que liga a parte sul do estado e também a Santa Catarina, um corredor muito importante. Então, aproveitar essas estradas, esses fatores todos, essas estradas que ligam o município de Laranjeiras a outros municípios, né? Que também as pessoas passam por aqui, mas mostrar o potencial que Laranjeiras tem, a população, o clima de Laranjeiras, que é muito bom, né? Então, mostrar essas pessoas que tem sim oportunidade, nós oportunizarmos eles a parar aqui na nossa cidade, a conhecer a cidade. Hoje já chamo de nossa cidade porque eu tento cada dia mais poder dar uma contribuição. E tem os filhos aqui, né? Tenho uma filha que já nasceu aqui em Laranjeiras. A família da minha esposa é daqui, ela é daqui também, então é cada vez mais laranjeirense. Bacana, né, Everton? Então, aqui em Laranjeiras também a gente tem... É um município com muita história, né? E como você disse, todos esses fatores favoráveis, o que a gente precisa? A gente precisa, além de criar um prato típico, né? Que talvez seja o carro-chefe, o motivo da pessoa parar, também... fazer com que essa informação chegue além das fronteiras, né? A gente coloque isso como uma campanha mesmo de turismo, né? Principalmente nós, as pessoas de Laranjeiras do Sul, encampem a ideia, né? Chegar e pensar o seguinte, que o turista venha no município para trazer dinheiro, para trazer utilizado do comércio. Mas eu já ouvi falar que algumas pessoas dizem, não, mas vem restaurantes de fora, aqui já em eventos já veio outros restaurantes. Tá, eu acho assim, que nós temos que ver que cada situação é uma situação, né? Num evento até pode vir um outro restaurante, mas está trazendo pessoas de fora, e essa pessoa de fora vai estar gastando no hotel, vai estar gastando no supermercado, tudo. Então num determinado momento. Em outro momento, fazer com que a gente traga eventos que daí prestigiem em si os nossos restaurantes que tem aqui, porque tem excelentes restaurantes, comidas muito boas, que eu visito aqui, eu percebo que aqui nós temos em Laranjeiras, sim, pessoas que realmente entendem uma qualidade de mão de obra que é muito importante, né? A gente ainda tem muita gente disposta a trabalhar na cozinha do restaurante, que a gente conhece, né? É um trabalho pesado, não é para qualquer um encarar ali, chegar cedo, preparar um almoço, preparar um jantar, mas a gente tem muita mão de obra disponível ainda. E o capricho, né? O povo é muito caprichoso aqui. Eu percebi isso e além do que eu imagino que, na minha concepção, que fazer comida é um dom, mas tem que ter aquela força de vontade, tem que ter também o capricho também, que muitas pessoas têm o dom e às vezes não desperta entre eles mesmos. Mas eu vejo que aqui tem muitas pessoas que se dedicam bastante. Às vezes eu brinco que um arroz e um feijão e uma carne moída sendo bem feita até... Pode ser chique. Pode ser chique, com certeza. Uma quirera com carne de porco. Então são comidas, são pratos que a gente tem acesso no nosso dia a dia e que, se forem bem feitos, as pessoas vão comer com certeza e vão querer repetir. Então, mas voltando à nossa ideia aí, né, o que nos move a estar pensando em encampar essa ideia aí dos pratos típicos com laranja, o que te vem à mente aqui? O que seria? A carne, por exemplo, pode ser ofertada com molhos de laranja, né, geleias, o que mais que... até próprio, se você carne de porco, você pode ser utilizada numa geleia de laranja para fazer. Carneiro também? O carneiro ainda não experimentei essa mistura, mas com carne de porco sim, né? O próprio peixe dá para se usar. Nós temos até sagu de laranja. Já fazemos um casamento aí de Porto Barreiro com Laranjeiras, que dá um entra com peixe, outro com molho de laranja. Com molho de laranja. Dentro da gastronomia, a minha concepção é a seguinte: você tem que ousar sempre, mas mesmo sempre você não tentando fazer coisas muito mirabolantes. Mas a gente tem a certeza que sempre terá alguém que vai gostar. Isso a gente, nem que seja você mesmo, mas... Me fez lembrar agora de uma cena do filme O Malvado Favorito, quando o personagem principal lá, eu não lembro o nome. Ele quer inventar ele inventou uma fábrica de geleias, né? Mas aí o químico lá que trabalha com ele tá com preguiça já, porque na verdade eles eram malvados, né? Eles estavam disfarçando com uma fábrica de geleias.
Então chega uma hora que ele resolve misturar todos os sabores da geleia, fazer uma geleia com todos os sabores de fruta. E aquilo ficou muito ruim, e daí ele diz assim, olha, só porque ninguém gostou não significa que não seja bom. Então sempre há alguém que gosta. Sempre terá alguém que gosta. Mas é claro que nem eu disse, sem medo de usar, mas também não precisa inventar muita história. Mas eu vejo assim, que se nós tivéssemos uma oportunidade, um dia da gente, nas reuniões a gente já começou a levantar isso, né? Nós podemos fazer um concurso do prato, nós podemos fazer um festival só de comidas relacionadas à laranja, também podemos fazer uma feira, né? De pessoas que tem aquela compota de laranja, tem doces de laranja. Então, oportunidade, eu vejo assim, que receitas são inúmeras, né? E sei também que tem muitas pessoas que fazem na sua casa, a minha sogra, por exemplo, faz um sagu de laranja. Até então eu não conhecia aqui em Laranjeiras e fica muito bom. Não é porque é minha sogra que faz, mas fica muito bom. Então, para você ver que a diversidade de opções de prato com laranja são enormes. A laranja ela não fica ácida depois de aquecida, né? Depende daquilo que você pode aquecer ela, mas ela já é não de uma forma natura, né? Se você pegar e ferver a laranja, depende do prato que você vai fazer. Se ferver a laranja, ela fica ácida? Ela perde muitas das propriedades. Né? Então você deve utilizar a laranja. Porque se você for natural dela. Se você for fazer uma geleia, se for fazer um doce de laranja, provavelmente você vai ferver, mas ela vai chegar num outro ponto daí, né? Sim. Ela vai se concentrar novamente. E o suco de laranja seria o que você mais... Que nem eu falei, da carne de porco, você já usa a própria geleia, né? É uma calda, né? É uma calda por cima que você pode fazer um prato agridoce daí. Então, mas assim, pensando, né, além dos pratos tradicionais, uma coisa que eu observo bastante é que é uma grande perda da produção cítrica aqui, da laranja, da tangerina, do limão, toda essa variedade da família das laranjas que a gente tem, né? E isso significa uma perda de dinheiro, né? Porque poderia ser aproveitado mais em sucos, de concentrar esse suco para utilizar no resto do ano. Poderia se pensar, inclusive, numa indústria, né, de processamento dos produtos cítricos. Eu vejo também não só essa oportunizar uma indústria, você vê quanto geraria de emprego de mão de obra direta e indireta, desde do plantio, a colheita, a industrialização, a venda. Porque nós não cultivamos laranja, né? O que a gente tem aqui é muito de árvores nativas. Não dá para afirmar que não cultiva, mas não numa escala com interesse comercial. Porque até então, assim, talvez não se foi oportunizado para que isso aconteça, né? Mas eu vejo assim que também temos um potencial muito grande com a universidade, com a área dos cursos de engenharia de alimentos, da própria agronomia que tem dentro da universidade, né? Que eu não lembro o nome agora do curso específico da área da agronomia, mas que pode estar ajudando em projetos de incentivo à produção e na própria feira, né? Tá vendendo ali na feira que tem na praça. Então, no meu ponto de vista, eu vejo que existe sim um potencial muito grande para ser trabalhado e em cima do turismo e da gastronomia se utilizar do nome Laranjeiras, né? Por isso que eu bato sempre nessa tecla e converso, porque nós temos o nome, né? Não seria interessante nós termos aqui um nome como esse e tentar colocar Laranjeiras do Sul, a festa da maçã. Não, né? Vamos fazer a festa da laranja. É um bairrismo no sentido do positivo, né? Do positivo. Porque pode ser, o bairrismo às vezes é chato, né? Às vezes é porque tem aquela coisa da pessoa exagerar na dose de que o seu município é melhor que o outro. Não, mas seria um bairrismo no sentido positivo, de você utilizar o nome e dar uma identidade para produtos com esse nome, né? Isso a gente fez no teatro. Nós temos o grupo Os Bagaços, que então ele faz uma analogia, uma brincadeira em cima do nome Laranjeiras do Sul, porque eles começam se apresentando ali falando que são de Laranjeiras Os Bagaços, né? Olha que legal. Então isso, né, na parte da cultura cênica a gente está pensando nisso. Então, eu fico imaginando, né? Eu já ouvi dizer que o Guido Xavier, que te antecedeu antes no Conselho de Cultura como membro da gastronomia, ele já organizou um evento uma vez ali na Praça do Cinquentenário.
E esse evento era com produtos derivados da laranja. A gente até tem que conversar com o Guido para ver como é que foi o envolvimento de laranjeiras, né, nesse evento. Mas parece-me que, pelo que eu já ouvi dizer, foi muito bom. Foi muito legal. Houve um concurso, né, a gente resgatar essa história, porque eu já fiquei encantada com a ideia, né? Desde a primeira vez que você falou, que levou essa ideia para o Conselho de Cultura, eu fiquei encantada. Falei, nossa, é mesmo, né? Um potencial aí pra gente acabar dando uma identidade, né? Relacionando o nome de Laranjeiras do Sul à gastronomia, à cultura, todas as expressões que a gente tem. Porque, voltando, associando a isso, Sueli, que nem nós estávamos falando do turismo, qual é o diferencial que me faz com que eu vá até essa cidade? Mas eu vou para Foz do Iguaçu por causa das cataratas, eu vou para o Rio de Janeiro por causa do Cristo Redentor. Então, o que me faz, o que me motiva a ir até essa cidade? Então, você tem que ter um motivo, tem que ter um fator que diz assim, não, eu estou indo para Laranjeiras, porque lá com certeza eu vou encontrar muitos produtos que se utilizam da laranja, muitas receitas. E esse resgate, nós sabemos que tem sim muitas pessoas que se utilizam da laranja para fazer as suas receitas, e nada mais interessante que a gente colocar para que os outros também possam provar, porque não adianta, por mais que nem eu falei brincando ali, mas que você faça, nem que você mesmo goste, mas não tem nada mais prazeroso que você fazer uma comida onde os outros gostem também, que os outros apreciem a comida que você faz, porque, como eu disse, geralmente não é só o dom, mas tem que ter também o carisma e a dedicação para fazer o prato. Legal. Neviton, vamos convidar os ouvintes a darem ideias de pratos que possam ser feitos com laranja, né? Isso é uma boa. E que num possível evento possam participar com algum prato, né? A gente terá certamente a UFES como parceira dessa ideia, com Sim. o curso de Engenharia de Alimentos. Ainda não falamos com eles sobre isso, mas vamos convidá-los para começar a pensar, né, nesse projeto. E quero suas considerações finais aí sobre a ideia, o que você pensa para esse ano, alguma coisa. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade da participação e claro que nós não queremos, como nós já comentamos, nós não queremos que a ideia parta de cima para baixo, e sim que todos possam estar ajudando com ideias. A prefeitura. A própria prefeitura, tá? Nós com certeza iremos precisar da prefeitura para que o evento tenha sucesso, porque a disponibilidade até mesmo de estrutura depende às vezes da prefeitura, né? E dizer para as pessoas que mas eu tragam suas receitas, né? Mas eu gostaria de Participem da construção exatamente. Dessa ideia. Essa é a nossa principal, eu acho, no meu ponto de vista, essa é a principal ideia, de fazer com que todos participem, que a ideia seja não minha, e sim de todos, como já tiveram outras ideias, né? A ideia coletiva sempre dá mais certo. Isso que é o que a gente quer, para que isso continue para sempre. Né? Está lançada a ideia então, Neviton, muito obrigada pela sua presença aqui. Valeu, Sueli, obrigado. E ficamos agora com o professor Tiago Bittencourt e o quadro semanal Musicultura. Campo aberto para cultura. Boa tarde, eu sou o Tiago Bittencourt e estamos começando o Musicultura. Entre uma lluvia de estrelas viene el amor. Boa tarde. O candombe é uma dança com atabaques típica da América do Sul. Tem um papel significativo na cultura do Uruguai nos últimos 200 anos. Foi reconhecido ultimamente pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura como patrimônio oral e imaterial da humanidade. É uma manifestação cultural originada a partir da chegada dos escravos da África ao continente sul-americano. O candombe teria surgido no Uruguai ainda no século XVIII a partir da mistura de ritmos africanos trazidos ao Rio da Prata pelos escravos. A partir de 1750, com o início do tráfico de escravos para o Uruguai, que era então colônia espanhola, Montevidéu passou a receber levas contínuas de africanos de diversas regiões, e sobretudo da África Oriental e da África Equatorial. Tal afluxo de escravos fez com que, no início do século XIX, a população negra de Montevidéu excedesse os 50% da população na cidade. O termo candombe, a princípio, referia-se genericamente às danças praticadas pelos negros no Uruguai. Com o tempo, passou a designar o ritmo musical
calçado sobretudo nos tambores, chamados de tangô ou tambó, nome também usado para designar o lugar onde realizavam suas candombeiras e a própria dança. Essas manifestações culturais a céu aberto chegaram a ser reprimidas pelas autoridades no século XIX e por muito tempo foram realizadas apenas em ambientes fechados, em clubes secretos que eram organizados pelos africanos e afrodescendentes. O candombe, na atualidade, é executado por 3 tipos distintos de tambores: o tambor piano, o tambor chico e o tambor repique, que são denominados em conjunto como cuerda. No carnaval uruguaio, formam-se agrupamentos musicais chamados de comparsas, que saem às ruas acompanhados por multidões de dançarinos e populares. O cortejo, então, é conduzido pelo escobeiro, em geral, que é um jovem que tem a função de arauto, o mestre dos tambores, e é conhecido como gramileiro, sempre acompanhado de sua mama, vieja, ou seja, uma mulher vestida de trajes coloridos e com um leque à mão. Na capital uruguaia, Montevidéu, os bairros Sur e Palermo são conhecidos como berços do candombe, e cada um com o seu ritmo característico, né? Sendo no primeiro o ritmo quarém e no segundo ansina. Fique agora com esse candombe que estamos ouvindo, chamado de Candombe de Mucho Palo. Entre una lluvia de estrellas viene el amor. Trae abiertas las alas y el corazón, bom, bom. Trepado por los techos repiqueteó. Calzado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. Dicen que cuando llegue le van a dar, le van a dar. Espero que tenham gostado e até a próxima. Grande abraço. É campo aberto para a cultura e você, ouvinte, é nosso convidado no próximo domingo com mais um tema relevante sobre a cultura do nosso município e da região. Campo aberto para a cultura. Apresentação, produção e direção, Cerli Andrade. Gravação e edição, DJ Gomes e Valdecir de Oliveira. Apoio, Universidade Federal da Fronteira Sul, Rádio Campo Aberto, Iguaçu Antiguidades, Som de Davi, MW Produções e Casa Nostra, pizzaria e hamburgueria. Além da excelência em pratos à la carte, serve Chopp Colina, o melhor da região. Eventos, festas e comemorações, Chopp Fest Casa Nostra. Disque Chopp 3635-5679. Brasil, meu Brasil brasileiro, campo aberto pra cultura.